Boa noite, bem-vindos. Boa noite, esse é o Evangelho do Grupo Socorrista Seara da Paz, que tem início aqui às 20 horas, então tem mais um minutinho ainda, todos bem-vindos. Boa noite, já são 20 horas, esse é o Evangelho no Lar, do Grupo Socorrista Seara da Paz, que ocorre aqui toda quinta-feira às 20 horas, sempre tem alguém aqui para conversar sobre o Evangelho. Então vamos dar início ao nosso trabalho, que já está no nosso horário. Então quem quiser pegar um copinho de água, depois para as vibrações, para fluir a água, ainda dá tempo. Então vamos lá. Vamos relaxando o nosso corpo, nos desligando por alguns minutos dos nossos problemas diários. Vamos nos ligando com a espiritualidade maior. Vamos saudando o nosso mentor individual, esse amigo tão querido que nos acompanha e nos protege. Vamos saudando a José de Arimateia, o mentor da Seara da Paz, e Dona Norma, nossa fundadora, nossa mãe. Saudemos as equipes de higienização, que higienizaram todos os ambientes para que esse trabalho, este evangelho, entre pela porta de nossa casa com uma luz. Vamos saudando também a Ricardo Coração de Leão e a todas as fraternidades que aqui vão prestar auxílio. Saudemos também a todos os irmãos benevolentes que estarão nos acompanhando nesse evangelho de hoje. Vamos saudando a Ismael, guia e protetor do nosso país, e pedimos que ele nos deixe entrar em seus salões dourados por alguns instantes para podermos usufruir, aproveitar e que penetre no nosso ser toda essa luz dourada. Saudemos também a Mãezinha Maria. De joelhos espiritualmente, vamos colocando nossa cabeça em seu colo e pedindo que ela nos envolva com seu manto de amor e de luz. E assim chegamos a Jesus, nosso irmão maior, a quem colocamos aos seus pés nesse momento os nossos mais íntimos pedidos. E vamos a Deus Pai, ao Criador, a quem pedimos licença para este evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, hoje o capítulo que nós vamos aqui conversar do Evangelho é o capítulo 20. São os trabalhadores da última hora. Esse é um capítulo curto, mas que não deixa de ser muito importante. Tanto que ele só tem as instruções dos espíritos, não tem a parte de Kardec. Neste capítulo a gente tem: os últimos serão os primeiros, a missão dos espíritas e os trabalhadores do Senhor. E eu resolvi conversar com vocês a respeito do primeiro tópico. E esse é ele. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, um pai de família, que saiu ao raiar do dia para assalariar trabalhadores em sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 dinário por dia, os enviou para a vinha. E tendo saído por volta da terceira hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados, e disse a esses: Ide vós também para a vinha. E o que for justo eu vos darei. E eles foram.
Novamente saindo, voltou à 6ª hora, à 9ª hora e procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 11ª hora, encontrou outros que estavam ali de pé e lhes disse: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro desocupados? E eles lhe responderam: Porque ninguém nos assalariou. Então ele disse: Ide vós também para a vinha. Chegando ao fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindo os primeiros, que pensaram que receberiam mais, todavia, eles também receberam 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só uma hora, e tu os fizeste o pagamento iguais ao que nós, e carregamos o peso do dia todo. Em resposta, ele disse a eles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma e vai-te. Quero dar a este último quanto dei a ti. Não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aqui vem a explicação, né? Um pouco dessa parábola, que a gente sabe que Jesus falava em forma de parábola, porque não cabia naquele tempo dizer tudo claramente, porque até hoje a gente não compreende, precisamos das explicações, imaginem, há tantos anos atrás, não é? Então vamos lá. A parábola dos trabalhadores da última hora traz um notável simbolismo sob o convite de trabalho na seara do Cristo. Que Deus faz a diferentes categorias de trabalhadores ao longo do tempo. Os bons trabalhadores podem ser identificados de acordo com algumas características. A primeira delas é a constância, não é? A segunda, o desinteresse. A terceira, a boa vontade e o esforço na realização do trabalho que assumiram nesta seara do Cristo. Então vamos ver aqui o primeiro trecho desta parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Aqui temos várias expressões que podemos esclarecer. Primeira, o reino dos céus. O que significa? Significa o estado da plenitude espiritual, onde existe paz e felicidade interior, e que será alcançado pelo Espírito por meio do conhecimento e de sua transformação moral. Esta é a oportunidade que a encarnação nos dá, a oportunidade da nossa transformação, da nossa reforma íntima. O pai de família, neste caso, representa Deus. A madrugada aqui quer dizer o seguinte: é o início da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Desde esse momento, Deus está presente e chama a criatura para o seu trabalho. O nosso salário aqui na parábola é a nossa felicidade. Os trabalhadores, quem são? Levando em conta que a vinha é o planeta Terra, os trabalhadores são todos os espíritos que aqui se encontram. A vinha pode ser entendida como o nosso planeta, o planeta Terra, o nosso lugar de trabalho, nesse momento da nossa escalada evolutiva, é aqui. Também podemos entender a vinha como esse grande universo, tendo em vista que Jesus disse: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então o trabalho espiritual não acaba, não é? Ele não tem fim. Os espíritos vão evoluindo, mas continuam trabalhando. O trabalho na vinha é o trabalho do bem, para o bem. No sentido geral, esse ensinamento, no começo ele tem, vamos dizer assim, um aparente conflito, né? Da ideia de que Deus remunera desigualmente os trabalhadores da vinha, ou seja, paga o mesmo valor em felicidade para aqueles trabalhos não tão bem feitos.
Analisando isso profundamente, o pai de família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor que ele combinou. Ele não prejudicou ninguém. Quanto aos demais trabalhadores na parábola, nada diz em relação ao acerto do salário, sugerindo que eles aceitaram a oferta do trabalho sem pré-condições, né? Sem estabelecer, sem questionar o quanto iam ganhar. Assim, quando analisamos a cada grupo separado, vemos que o Senhor não fez nada de errado. Cada hora de trabalho pode ser interpretada como uma de nossas encarnações, ou um período de aprendizado nosso. Há espíritos que consomem muitas encarnações para se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Mas o pagamento é o mesmo para todos. Todos eles chegarão à felicidade. A mensagem trazida com essa parábola é da importância do nosso engajamento nas atividades da vinha universal. O trabalho traz para nós esse salário da tão sonhada felicidade, que é a nossa transformação moral, certo? É em busca desta transformação que a gente vem de encarnação em encarnação, tentando melhorar, tentando errar menos, vamos dizer, porque a gente sabe de onde veio e sabe para onde vai. A gente sabe que nós aqui não temos castigos, nós temos consequências dos nossos atos em encarnações anteriores ou até nessa mesmo, não é? A diversidade dos grupos indica a diversidade dos seres criados por Deus e as tarefas que eles têm que desempenhar em cada estágio de evolução. Deus reconhece essa diversidade convocando cada um a seu tempo para as tarefas adequadas do momento. Ali é simbolizado por horas, né? A gente sabe que naquele tempo as horas eram contadas das 6 da manhã, vamos dizer, às 6 da tarde. O dia tinha 12 horas, né? Então ali é bem exemplificado a cada um ao seu tempo de evolução. Contanto que o ser tenha disposição para o trabalho, todos vão receber os frutos desse trabalho, por mais modestos que sejam. O trabalhador, portanto, recebe a oportunidade, nós aqui encarnados, né, falando claramente, recebemos a oportunidade de progredir no campo que nos foi destinado, ou seja, selecionando em função a nossa experiência anterior. A gente vem aqui para se aprimorar. Deus não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. Então, veja bem, não importa a quantidade do tempo que você vai levar, importa sim a qualidade, né, da sua transformação. Alguns vão demorar mais, outros demorar menos, mas o que importa, na verdade, é nossa evolução, é nosso crescimento. Os que trabalham na vinha desde a manhã até a noite não mereceram o maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Não importa fazer de qualquer jeito, não é? Não importa. O que importa é fazer do jeito, vamos dizer assim, do jeito melhor que a gente encontra para a nossa transformação. Então, a gente pode fazer essa transformação a passos largos ou a passinhos de formiga. O que importa da gente é a transformação. É essa reforma que a gente tanto fala aqui. Outra virtude verdadeira evocada nessa parábola é o desinteresse. Conforme a gente viu aqui, os trabalhadores da última hora e os demais foram convocados sem saber o quanto eles iriam ganhar. Ninguém disse, ninguém perguntou qual seria a recompensa. Desse modo, precisa ser o nosso comportamento a respeito da nossa vida. Nosso objetivo principal precisa ser fazer o bem pelo bem, tão logo a ocasião apareça, e não por interesse de recompensa ou de troca, tá? Então eu tenho aqui uma anotação
que eu fiz, que eu achei bem interessante, né? Aqui diz o seguinte, o Rubens Policastro Meira tem um trecho de uma crônica dele que diz o seguinte: o espírita é um construtor consciente de uma nova forma de sociedade. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade que a doutrina lhe proporciona. Seu dever é enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades para o seu progresso moral. E aqui no final deste texto dele, eu fiquei pensando, e o que ele nos propõe é que coloquemos mãos à obra. A hora é essa, não tem mais tempo, não dá para deixar para amanhã. Aqui no texto, no item 4 e 5, na missão dos espíritas e nos obreiros do Senhor, a gente percebe claramente nestas mensagens o seguinte: a doutrina, como um movimento renovador, tem um papel importante no seio da humanidade. Por quê? Porque ele mostra a absoluta necessidade da renovação interior do homem. Ele mostra que somos responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Preenche o vazio que a incredulidade gera e as crenças profanas que não estimulam estudo, nem conhecimento e nem nada. Nós temos que conhecer as leis divinas. Assim a gente pode perguntar: qual é o objetivo do espírita perante a si mesmo? A transformação moral e o emprego constante de esforços para domar suas más inclinações. Para sermos verdadeiros espíritas, nós precisamos exercer a vigilância cuidadosa e permanente sobre nós mesmos, vigiar e orar sua vida, vigiar sua vida, né? Isto é, velar sobre o nosso olho bom, aprender que a gente tem um coração e que a gente usa esse coração junto do nosso olhar, como Jesus nos indicou: olhos bons, ouvidos bons. Precisamos vivenciar a doutrina para poder, com o nosso exemplo, transmitir para o outro, né? Quando a gente ouve aqui, lê nesse texto, ide e pregai, junto a gente tem que idealizar o seguinte: ide, pregai e vivenciai aos outros. Isso fala do princípio básico do cristianismo: o amor, a pureza do coração, a humildade, a simplicidade e a bondade. Que Jesus, nosso irmão, veio aqui nos dizer tudo isso. Os trabalhadores da última hora, na minha concepção, são todos aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus com qualidade. E são todos aqueles que creem nele. E tem aqui uma outra parte, vamos ver. Qual é o objetivo da nossa doutrina perante o mundo? É zelar para que prevaleça o princípio básico, o que é indispensável para que ela seja praticada: o amor, a fé, a razão, o exemplo. O Espiritismo não veio destruir a lei cristã, mas veio dar-lhe a execução. Para finalizar aqui, nós temos um trecho do Emmanuel, de um texto que chama Razões para Trabalhar Mais. E diz o seguinte: não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidades de provas e lutas diversas para aquisição de fortaleza e burilamento, não estaríamos aqui. Se já soubéssemos agir com generosidade de espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. Ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, aprender,
aperfeiçoar e servir, de vez que um argumento de última instância é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta Terra e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui, se não confiássemos em nosso esforço sincero na corrigenda e elevação, e se não nos considerasse capazes de cooperar com o seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. Então, como nós vimos ali no outro texto, nós podemos colocar mãos à obra. Nós podemos fazer o seguinte: nós temos capacidade, não é? De seguir em frente e de cada dia melhorar, cada dia conseguir com sentimentos melhores. Poderíamos falar aqui inúmeros lições que esse texto traz. Algumas delas são assim, vamos dizer, os nossos defeitos. Por exemplo, ali no começo, quando se começa a questionar por que um recebeu, o outro não, a gente começa a perceber a inveja, não é? Por que vai questionar que aquele recebeu mais, o outro recebeu menos? É como a gente, na nossa vida cotidiana, passasse a sempre observar as coisas dos nossos irmãos, mas com aqueles olhos não tão bons. Então, acho que o texto aqui nos deixa bem claro que essa transformação nossa é urgente e que nós já estamos aqui neste planeta de regeneração e prova. Não estamos por um acaso e fomos escolhidos para esse momento, e nós sabemos que depende de cada um de nós o nosso crescimento moral, não é? Intelectual, espiritual. Então vamos colocar as mãos no trabalho, vamos colocar nossos pensamentos, nossas atitudes, vamos nos questionar sobre algumas coisas que fazemos, sobre algumas coisas que pensamos, e vamos deixar que nosso irmão Jesus nos guie. E como é que ele pode nos guiar? Ele vai nos guiar de uma vez que a gente abrir nosso coração e permitir que ele entre. Porque, vejam bem, a centelha divina, ele está dentro de cada um de nós. Muitos procuram Jesus por templos, igrejas, e ele está dentro de nós. Quantas vezes que nós precisamos ter com ele, pedir, implorar, chorar, conversar, e é só a gente se reservar, fechar os olhos ou até com os olhos abertos e só simplesmente pensar nele. Pedir a ele que nos ampare, muitas vezes que nos salve, muitas vezes que nos oriente, mas ele está sempre ali. Vocês vejam aquele texto tão antigo de Pegadas na Areia, acho que muitos aqui já conhecem, que Jesus e um irmão conversavam, então esse irmão olhava na areia e via as pegadas dele e de Jesus ao longo de sua jornada. Só que de determinado momento ele fica entristecido e diz o seguinte: nossa, Jesus, por algum motivo, naquele momento da minha vida, você me abandonou. Então Jesus responde para ele: filho, nesse momento que você não viu os 2 pares de pegada na areia, foi que eu te carreguei no colo. Então, quantas vezes esse irmão tão bondoso nos carrega, nos acolhe, nos socorre, e a gente muitas vezes nem é grato por tudo isso, muitas vezes a gente esquece de agradecer, de pedir, a gente não esquece. A gente constantemente tem alguma coisa a pedir. Não tem problema. A espiritualidade maior, Deus nosso Pai de infinita bondade, esse irmão Jesus e todos esses espíritos benevolentes que estão aqui, nossos mentores, não se importam de nos ajudar. Mas a gente vence uma batalha, digamos, já está enfiada em outra com pedidos. Que tal, gente? A gente
vencer aquela batalha ou não, porque se ela estiver dentro do plano de Deus da nossa evolução, nós não vamos vencê-la numa encarnação. Nós temos que ter a noção de que procuramos o que estamos passando. Nós temos que ter em mente que não está acontecendo nada aqui com a gente que não deveria acontecer. Então as nossas atitudes, os nossos pensamentos têm que se transformar para que as nossas futuras encarnações sejam, vamos dizer assim, melhores. A gente sabe que aqui neste planeta não é um planeta de felicidade constante. Aqui os momentos de felicidade são menores, mas que a nossa gratidão por esta encarnação ou por todas, por todo o auxílio que recebemos desses irmãos benevolentes, a gente tem no mínimo que agradecer, com uma oração que seja, com a sua gratidão plena simplesmente, ou até só um muito obrigada. Então, agora vamos vibrar. Vamos vibrar por nós, por nossos irmãos, pelo nosso planeta. Quem quiser pegar aí a sua aguinha. Vamos lá. Vamos vendo uma grande luz que sai dos nossos corações e vai se juntando a outras, formando uma grande luminosidade. Vamos vendo que a espiritualidade maior vai levar essa luz com os nossos melhores sentimentos, onde ela se faça necessária. Vamos levando essa luz que vai cobrir e envolver todo o nosso lindo planeta azul, envolvendo a cada ser vivo, a cada irmão necessitado, envolvendo os animais, a natureza, enfim, todo o nosso planeta. Vamos trazendo essa luz um pouco mais para perto, para o nosso país, para o nosso contorno geográfico, que ela ilumine mental dos nossos governantes e o nosso povo. Levemos essa luz aos hospitais, às casas de detenção, aos asilos, às creches, a karmas degradantes, a todas as instituições religiosas. Levemos essa luz para os irmãos que moram nas ruas, que não têm um teto sobre sua cabeça, muitas vezes um copo de água, um prato de comida, que todos sejam envolvidos. Levemos essa luz aos lares desajustados deste planeta. Levemos essa luz também por todos aqueles que viajam por terra, por ar e pelo mar. Que essa luz envolva a todos que estão partindo para a pátria espiritual e a todos que estão abrindo seus olhos para este mundo. Que essa luz vá às nossas redes sociais, aos nossos grupos de WhatsApp, à caixa de intenções que se encontra na Seara, que envolva a todos que necessitam. Que essa luz sirva para todos como um bálsamo para o corpo e para a alma. Levemos essa luz também até a nossa casa, a Seara da Paz. Que ela envolva sua diretoria, seus trabalhadores, seus assistidos, seus voluntários, todos os amigos daquela casa. Agora vamos pedindo licença e trazendo essa luz até nós. Vamos vendo Jesus entrando pela porta principal de nossa casa, iluminando a tudo e a todos. Que essa luz vá também aos nossos ambientes de trabalho. Voltamos agora ao nosso pensamento, a Jesus, nosso irmão maior. E assim colocamos os pedidos íntimos que temos aos seus pés. Mas vamos nos lembrando que sempre
se faça a vontade do Pai e não a nossa, e que cada um de nós receberá conforme o seu merecimento. Que neste momento essa luz fluidifique este copo de água que deixamos, para que ali seja colocado o remedinho que nós necessitamos. Que assim seja. Assim, meus irmãos, vamos encerrando o Evangelho de hoje, agradecendo a Deus Pai, ao Criador, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, por seus ensinamentos tão valiosos, por todo este amor que Ele veio nos trazer, a mensagem de amor do Pai. A nossa mãezinha Maria, por sempre nos amparar nas horas mais difíceis. Levemos toda a nossa gratidão a todos os irmãos benevolentes que participaram aqui no dia de hoje. Agradecemos também as equipes de higienização, a José de Arimateia e Dona Norma, pela oportunidade de trabalho em sua casa. E agradecemos por aquelas portas estarem sempre abertas para receber a todos que necessitam. Por fim, nos despedimos agradecendo nosso mentor espiritual, esse amigo tão querido que sempre nos acompanha e nos protege. E vamos encerrando este Evangelho dizendo a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, possa abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Salve Cristo Jesus. Bom, meus queridos, encerramos aqui o nosso Evangelho e os nossos avisos são aqueles de sempre. A Seara da Paz já está lá no nosso novo endereço, na nossa nova sede, na Rua Alsácia 359. Os trabalhos presenciais nas quintas-feiras ocorrem lá às 14 horas e também ocorrem às 20 horas. Então, apareçam lá, vão até lá, fazer o seu passe. Nós estamos aguardando a todos, nós estamos recebendo doações para o nosso trabalho social, das nossas cestas básicas e para os nossos enxovais, do nosso curso de gestantes. E também gostaria de lembrar a todos que algumas pessoas me perguntaram como podem nos ajudar. Nós temos colaboradores esporádicos, mas nós temos colaboradores mensais. Você pode ser um desses. É só você se associar à Seara da Paz, você estipula a quantia e o dia que você pode colaborar e todo mês você nos auxilia na nossa obra.
Vocês sabem que a nossa casa é uma casa de caridade e tudo o que a gente faz ali é feito com as doações que vocês tão carinhosamente nos enviam. Nós na Seara temos sempre, no final, quando pedimos, a nossa parte material, porque vivemos num mundo material, necessitamos deles para auxiliar o nosso próximo. É o seguinte, caso você não tenha nada de material para dividir com a gente, não fique triste, você pode fazer uma oração e ela será muito bem-vinda pela espiritualidade maior, e aí a gente sempre acaba conseguindo os nossos objetivos. Então tenham uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!